E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Educação Física da Gente. No vídeo de hoje, a gente vai contar com a participação especial aqui de duas professoras, professora Isabelle Lins, do CAV UFPE, e professora Cleide Lima, que, além de ser técnica esportiva no CAV UFPE, também é professora lá na cidade de Ipojuca, tá certo? Então, abrilhantando aí esse nosso programa de hoje, esse nosso bate-papo da gente, e com a temática de jogos e brincadeiras, tanto no ensino superior, como também na educação básica. Professoras, boa noite, sejam muito bem-vindas, fiquem à vontade para se apresentar. Eu sou a professora Isabelle Pinheiro, do Núcleo de Educação Física do CAV. É um prazer estar aqui hoje para a gente conversar um pouco, né, sobre essa temática que eu acho que é tão importante nesse momento atual, sobre jogo, brincadeira, como é que está essa realidade agora. Muitíssimo obrigada pelo convite, Aruna. Boa noite a todas, eu sou Cleide, também sou professora. No CAV eu trabalho como técnico esportivo e na escola eu trabalho no município de Ipojuca, atuando nos ensinos fundamentais 2, sexto ao nono ano e no EJA também. E obrigado mais uma vez pelo convite, Haroldo, adorei estar aqui presente com uma colega maravilhosa, Isabelle, você também, você é um colega muito legal, muito bom, e espero poder contribuir de forma positiva com a temática de hoje. Legal, em nome da equipe Educação Física da Gente, agradecemos a participação de vocês e a gente tem certeza que o programa de hoje vai ser um dos melhores que a gente vai fazer até agora, tá certo? Bom, e para você que acompanha o nosso canal, tá? Não se esqueça de se inscrever, deixe os seus comentários, que outras temáticas você tem interesse em ver aqui no nosso canal, tá certo? Se inscreva e compartilhe com todo mundo da escola, com todo mundo que você conhece aí, tá certo? Vamos começar, então, o nosso bate-papo de hoje, tá certo? E aí, começando com a professora Isabelle, então a gente sabe que os jogos e brincadeiras, eles fazem parte da rotina, tanto na escola, na vida da gente, né, enquanto criança principalmente, né, seja em casa, na rua. Nos cursos de educação física, a gente tem disciplinas também que lidam, né, com essa questão do jogo, da brincadeira, do lazer, entre outras coisas, e que são muito importantes nessa formação profissional dos alunos de educação física. E aí a gente gostaria de começar perguntando o seguinte: o pessoal de casa pode até pensar, esses termos, eles são a mesma coisa, né? O jogo, a brincadeira, recreação, lazer. Então, como é que a gente poderia diferenciar isso, né, para o pessoal de casa entender um pouquinho mais? É verdade, Haroldo. Quando a gente fala de lazer e recreação, sempre dá essa sensação de sinônimo, né? São as mesmas coisas. Quando a gente fala de brincadeira e de jogo também, parece que sempre eles vão sendo muito semelhantes. E, na verdade, eles têm suas semelhanças, mas também têm suas especificidades. Então, acho que para até ficar mais fácil para todo mundo entender melhor, assim, vamos tentar por esses dois caminhos. Entender recreação e lazer e entender jogo e brincadeira. Para o lazer, de um modo muito simples, até muito reducionista, é você realmente perceber o fenômeno que ele se apresenta como uma manifestação humana. Ele fala do nosso aspecto cultural, né, dos nossos costumes, daquilo que a gente se sente bem realizando quando a gente se liberta um pouco das obrigações profissionais, algumas obrigações sociais. São conceitos também que ao longo do tempo eles vão se aprimorando de acordo com as mudanças da sociedade. Então, inicialmente, ele era muito marcado como uma vivência que você tinha que se livrar dessas obrigações, se fossem profissionais, até mesmo religiosas. E ao longo do processo de evolução da sociedade, da forma de viver a cultura, de criar a cultura, ele foi se aprimorando um pouco mais. Então, hoje, ele até mesmo consegue se aproximar dessa realidade profissional, da vivência religiosa, da vivência social. A recreação, para facilitar mesmo essa compreensão, a recreação a gente tira de uma forma como ela sendo aquela representação. Ela pode até mesmo ser um próprio instrumento do lazer, podendo favorecer aspecto da educação, melhora do corpo, quando a gente vivencia alguns jogos, algumas brincadeiras, algumas atividades recreativas, mas dentro do próprio momento que você está ali se divertindo, no momento de lazer, que você pode estar usufruindo
pela recreação, existe uma troca, né? Então, eu digo que eles são muito complementares. Tanto esse fenômeno cultural do lazer, como a própria vivência do jogo, da brincadeira, a partir da recreação. Bem simples, esses dois a gente consegue entender assim. E o jogo e a brincadeira tem um aspecto que eu acho que ele facilita bastante essa compreensão das diferenças. O jogo, ele apresenta algumas características bem marcadas. Normalmente, quando a gente vivencia um jogo, mesmo ele sendo lúdico, ele tem a presença de uma regra, você vê que ele tem um começo, um meio e um fim, ele tem uma lógica ali no que está acontecendo. Sempre ou quase sempre vai existir um vencedor, tem uma vitória iminente durante aquela prática. A brincadeira, ela é muito mais espontânea, então você simplesmente consegue observar uma criança, né, de faixa etária pequena, de 2 anos de idade, talvez nem tenha tanto essa percepção, né, desse começo, meio e fim, mas que ela está ali naquele cantinho brincando com um objeto que talvez a gente nem o caracterize como um brinquedo, mas que é um pedaço de pano, um pedaço de papel, e ali aquilo vai acontecendo. Então a brincadeira ela é muito mais livre dessa regra, desse início, desse começo, meio e fim, ela simplesmente acontece naquele momento. Então, o mais marcado, o jogo ele sempre tem uma regrinha, tem uma vitória, e a brincadeira é muito mais espontânea. Bacana. E quando a gente fala de jogo e brincadeira, a gente não só lembra de atividades que a gente faz em casa, na rua, com os amigos, mas a escola ela tem um papel também muito importante nesse processo, né, da participação no jogo, da brincadeira, em todos os processos de aprendizado que essa questão da ludicidade vai trazer para as crianças, para os adolescentes. E aí eu venho com uma perguntinha aqui para a nossa amiga Cleide. Como é que na escola a gente pode trabalhar o jogo, a brincadeira? A gente sabe que a questão do jogo ele é um dos conteúdos que a educação física escolar deve trabalhar nas aulas. Esse trabalho, quando ele é pensado, para quem, né, falando aqui para o pessoal que está se formando nos cursos, né, e está começando aí a vida escolar, como é que a gente pode organizar isso? Essa atividade do jogo, da brincadeira, ela é pensada para uma única época do ano ou ela pode ser vivenciada em qualquer unidade de ensino, né, ao longo do ano letivo? Bem, veja só, a gente no município, a gente segue um pouco a organicidade que o Estado de Pernambuco promove, né? Sempre com alinhamento com a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum. E aí, baseado nesses 2 documentos oficiais, a gente, enquanto coletivo do município, juntamente com os outros professores e os analistas educacionais, a gente conseguiu construir uma base para que a gente possa trabalhar esse conteúdo de jogo e brincadeira ao longo do ano. A gente não trabalha o ano todo a temática de jogo, mas a gente tem uma unidade específica para trabalhar essa temática. Às vezes diferencia a ordem, às vezes é na primeira, na segunda, mas existe sim uma unidade temática, para a gente trabalhar especificamente esse conteúdo de jogo. E vai desde o ensino fundamental, anos iniciais, até os anos finais. No UERJ, a gente trabalha um pouquinho diferenciado por conta da questão da própria realidade deles. Então, a gente tenta contextualizar de uma outra forma esse tipo de jogo. Mas durante o ensino anos iniciais e anos finais, do Fundamental 2, a gente tem meio que uma organicidade dessas temáticas, como a professora Isabelle falou. Aborda um pouco da questão da brincadeira e do jogo, e a gente acaba também trabalhando tipos de jogos diferentes ao longo do ano. Então, nos anos iniciais, trabalha alguns jogos e algumas brincadeiras mais livres, onde eles podem construir regras, modificar, ou talvez criar um jogo novo, ou então construir materiais e jogos para serem realizados na aula ou em casa. E já no Fundamental 2, nos anos finais, a gente faz um pouco mais desse aprofundamento. Então a gente vê um pouquinho da historicidade do jogo, como que ele surgiu, como é a evolução dele ao longo dos anos. Hoje, atualmente, os jogos digitais estão muito na mídia, então os alunos sempre perguntam, e os jogos eletrônicos? Mas a gente sempre faz aquele resgate falando de todas as classes de jogos, né? Jogos de tabuleiro, jogos cantados, jogos recreativos, jogos competitivos, cooperativos. Então a gente trabalha um pouco dessa dinâmica, trabalhando a questão da conceituação para depois pôr em prática aquilo que o do conhecimento é aprendido. E uma coisa que eu acho legal também é que a gente também usa não somente o jogo nessa unidade. Eu, particularmente nas minhas aulas, eu gosto de utilizar também jogos e brincadeiras para trabalhar outros conteúdos, utilizando o jogo como uma metodologia. Vou trabalhar um conteúdo de esporte e aí eu uso um jogo de mímica para eles tentarem identificar qual é o esporte que a gente está trabalhando. Ou então a gente faz um quiz, e aí dentro desse quiz, quem errar vai ter que fazer um desenho de uma modalidade, ou então
de algum tipo de brincadeira e as pessoas têm que tentar adivinhar. Então, são formas também de você poder utilizar o jogo, especificamente o jogo, como a professora Isabelle falou, a questão da início, meio e fim, tem as regras determinadas. A brincadeira a gente usa mais voltado para o pessoal mais da educação infantil, realmente. Os ensinos iniciais também a gente trabalha mais porque fica mais fácil, até porque é mais próximo da vivência deles. E no ensino fundamental dos anos finais, a gente tenta aprofundar um pouquinho mais do conhecimento para eles contextualizarem o conteúdo teórico na prática vivenciada por eles. E refletir, realmente, por que o jogo de tabuleiro, por que o xadrez tem tanta regra? Qual a função das peças do xadrez? Então, faz um pouquinho dessa contextualização também com a prática deles, com realmente conteúdo teórico. Já o pessoal do EJA, a gente tenta associar um pouquinho a realidade deles vivida. Então, eles gostam quando a gente fala também um pouco dos jogos e brincadeiras de rua, que na época dele era um tipo de jogo, hoje é outro. Então, eu já tento contextualizar de outra forma. Eu tento... E aí, o que você acha que mudou? Você acha que está diferente? Como era antes? Como era hoje? Que de uma forma o conhecimento está sendo apreendido, só que com realidades diferentes. De um adolescente, de uma criança, para um idoso ou um adulto. E aí eu tento dessa forma, assim como a metodologia também, eu tento botar como jogos e brincadeiras no conteúdo aprendido, também como estratégias de dinâmicas para trabalhar outros conteúdos ao longo da aula também. Legal. E interessante aí no que você está trazendo, quando a gente pensa em jogo, brincadeira, às vezes a gente vem à mente imediatamente a questão da educação infantil, das crianças, né? Os adolescentes, mas você traz uma nova realidade que é o pessoal que está na educação de jovens e adultos, e que também é importante que eles vivenciem, que conheçam, nem que seja teoricamente, alguns conceitos, ou relembrem atividades, vivências que eles tiveram anteriormente, em outros momentos da vida. A gente lembra que a educação de jovens e adultos geralmente pega um pessoal com a idade mais adiantada, um pessoal que trabalha, geralmente funciona no noturno, na maioria das escolas, então tem todo esse perfil de público. E aí duas coisas interessantes que você traz, uma delas, a questão do resgate histórico, né, desses jogos, dessas brincadeiras, e a escola tem um papel importante nisso aí, de não deixar essa cultura lúdica, ela se perder. Mas a escola precisa contribuir também nesse processo de manutenção, de manter viva, né, essas práticas, essas vivências, esses conhecimentos dessas vivências, né, não só dos dias de hoje, mas também de um passado que foi da época dos pais, dos avós e assim vai. Isso é importante também. Uma outra coisa legal é essa coisa dos jogos eletrônicos que cada vez mais, né, vem entrando aí na vida das pessoas, das crianças principalmente. A gente observa que, por exemplo, no vídeo anterior, as professoras também conversaram muito sobre isso, inclusive em ambientes como área rural, os jogos eletrônicos têm chegado também, o próprio acesso ao celular tem trazido mais esse contato, né? E que, de alguma maneira, acaba distraindo ou desviando as crianças dos jogos e brincadeiras mais tradicionais, vamos dizer assim, populares, do dia a dia, da rua, do correr, do jogar, do saltar, portanto, também essas questões. Então, a gente tem todo esse contexto que é importante da escola, e para chegar a isso na escola, é importante que a gente cuide do profissional que está sendo formado na universidade e que já chegue lá com essa compreensão, esse conhecimento, né, do que fazer, como provocar e conquistar os alunos a participar, a vivenciar essas atividades, a descobrir esses conhecimentos e se interessar. E aí, Isabelle, né, quais são, por exemplo, os principais, digamos assim, tipos de jogos e brincadeiras que os alunos lá no curso de Educação Física, eles trabalham nas disciplinas de recreação e lazer, por exemplo? Disciplina obrigatória, que é a recreação e lazer. Então, eles, dentro dessa disciplina, eles precisam realmente aprender alguns conteúdos básicos sobre recreação, lazer, até mesmo sociedade, os espaços. Mas em relação aos jogos em si, eu tento abordar algumas temáticas que vão estar presentes dentro da escola, né? Que vai ser o ambiente de trabalho desse futuro licenciado. Então, a gente consegue observar os jogos esportivos, que entra na perspectiva que a professora Cleide falou sobre o jogo competitivo, e nesse mesmo dia a gente aborda também o jogo cooperativo, justamente numa possibilidade de debate, né? Acho que Cleide deve observar bastante na prática profissional o como essa preferência, talvez, por esse jogo esportivo, por diversos aspectos. Normalmente ele é muito ativo, ele é desafiador, ele é motivador. Então, a gente também está nessa sociedade extremamente competitiva,
competitiva. E aí eu coloco esse jogo cooperativo para a gente realmente perceber o como também brincar de uma forma cooperativa é divertido, é importante, é interessante. A gente aborda os jogos cantados e dentro do jogo cantado, eu não sei, acho que a professora Cleide também deve ver muito isso. O jogo cantado, na realidade, quando a gente fala sobre ele, a gente fala muito mais sobre ele como brincadeira cantada. Se a gente perguntar ao pai, à mãe, brincadeira cantada, a gente vai lembrar lá atrás, né? As parlendas, o trava-língua, a gente vai lembrar das cirandas todas, a gente vai lembrar disso tudo. Então, o jogo cantado, ele tem esse adendo, que muitas vezes a gente o reconhece como brincadeira cantada. Eles veem também disso, justamente nesse resgate, Haroldo, de trazer muitas vezes essa cultura que ficou por um tempo tão forte, né? Acho que a nossa infância ela teve muito isso e que essa infância de hoje tão eletrônica, né? Tão digital, vai tomando outros espaços. Até uma informação, meus alunos sempre perguntam, professora, e a galinha pintadinha, e esses vídeos, como é que a gente usa o karaokê, né? E a gente fica, gente, olha, talvez seja um novo formato, né? E que a gente precisa compreendê-los também, porque ele está na realidade de hoje. Não tem como não trabalhar também esse novo formato, né, da brincadeira cantada como ela se apresenta nessa atual realidade. Então a gente leva também para eles conhecerem, né? Tem os jogos eletrônicos que, num dado momento, teve que ser inserido no conteúdo da disciplina como conteúdo especial, porque além de estar na nossa vivência, ele é sempre muito pedido também pelos universitários, viu? Não se surpreendam, mas eles também sempre querem. Pessoa lança um jogo novo, um videogame novo, eles entendem tudo. E a gente sempre aborda, mas também levando uma discussão muito forte, porque para o senso comum, a gente hoje vê diversas, assim, tanto o senso comum das opiniões, como também as pesquisas. A gente vê um senso comum ainda muito, com um olhar talvez preconceituoso ou amedrontado, vamos dizer assim, para o jogo eletrônico. Vai fazer mal e não é bom. E quando a gente vai ver as pesquisas científicas, ele tem uma função de melhoria de saúde, de habilidades motoras, de cognição, de fala, sensacionais. Então, ele tem uma função muito boa também. Se ele for bem explorado, o jogo eletrônico é um excelente instrumento, mas ele tem que ser muito bem manuseado. Tem que ter a presença de um profissional ali, o olhar de pai e mãe, não pode ser realmente algo muito solto, não. Mas ele tem diversos benefícios para o estudante e para a gente de uma forma geral. A gente também aborda os de tabuleiro, como a professora Cleide falou, a gente também traz. E aí entra mais nessa temática dos jogos populares, né? Porque já termina sendo um membro, assim, do jogo popular, então a gente também aborda o jogo popular. Esses são jogos que a gente vê mais na recreação e lazer para o estudante universitário. Mas, como lá no núcleo do CAV, né, da Educação Física do CAV, eu noto assim que, acho que por ser um campus de interior, traz esse lado cultural dos próprios costumes do interior que apresentam as diferenças da capital e que os estudantes, eles pedem muito por essa compreensão, eles têm muito interesse de entender da brincadeira, desse comportamento. E aí a gente criou uma disciplina eletiva, que é a disciplina de jogos populares. Então a disciplina tem 45 horas só de jogo popular. E aí a gente vai abrangendo as categorias. Então tem os jogos cantados só tradicionais, então aí já não entraria galinha pintadinha e afim, né, como brincadeira mais atual. Os jogos indígenas, né, dos povos originários, a gente também aborda, porque representa uma cultura muito importante. Os jogos tabuleiro mais tradicionais, a gente também aborda. Jogos populares ou tradicionais do mundo, ou seja, sair um pouco dessa cultura brasileira e lá para fora, e a gente vai vendo tanta semelhança, né? Principalmente com jogos de Portugal, jogos africanos. Muitas vezes eles são tão parecidos e o que muda é um personagem, é uma pequena regra naquela atividade, mas que você vê que o enredo da brincadeira e do jogo ele é muito parecido. Então, acho que o estudante universitário licenciado, ele ganha um pouco desse aporte para poder chegar na escola com um gabarito maior, assim, de ao menos quantidade de conteúdo e quantidade de vivência, porque a gente nas disciplinas desenvolve muitos planos de aulas. Então, eles têm ali um tempinho para planejar, a gente corrige esse plano, vê se está bom, se ele está aplicável, para ele finalmente ir para a sala
apresentar com os colegas e que eles gostam bastante, porque a aula prática, eles efetivamente se divertem nessas aulas. Legal. Você falando aí, eu estava lembrando da entrevista anterior novamente, quando uma das professoras colocou que as disciplinas que trabalham o jogo, a brincadeira, a recreação, o lazer, deveriam vir exatamente já no primeiro período, ao invés de disciplinas esportivas. Por quê? O jogo, ele antecede qualquer tipo de modalidade esportiva, vamos dizer assim, né? Porque é algo que vem natural do ser humano. Se a gente pensar a gente pensa a criança como um ser brincante, que é algo natural, que ela busca brincadeira, independente se ela tem um brinquedo na mão, ou se ela constrói um brinquedo, ou se ela usa simplesmente a imaginação, né? E daí ela desenvolve todo um contexto, um enredo, e brinca sozinha ou com seus pares, e isso é muito legal também. Bom, gente, então voltamos aqui com o segundo bloco do nosso bate-papo de hoje com as professoras Isabelle e Cleide, né? E aí a gente estava conversando sobre essa questão da importância do jogo, da brincadeira, essas experiências que os alunos nos cursos de graduação em Educação Física já precisam desenvolver, os conhecimentos necessários, né? Como tudo isso é importante de ser aprendido para depois levar para a prática profissional. E aí, né, nessa questão de pensar a escola também já dentro do curso da graduação, né? Aí perguntar aqui para a Cleide mais uma coisa. Pela sua experiência com os alunos na escola, nesse rol de possibilidades de jogos e brincadeiras, algum tipo de jogo desses é mais envolvente para os alunos? Eles gostam mais? Ou tem algum tipo também que não é bem aceito? Como é essa relação dos alunos com o jogo e a brincadeira na escola? Então, o que eu vejo muito com os alunos é a questão de todo tipo de jogo e brincadeira é aceito. Eles não costumam rejeitar, até porque, como a Isabelle falou, eles gostam dessa questão de se movimentar, de participar, independente de qual seja o jogo, seja ele de salão. Quando eu digo que hoje a gente vai trabalhar algum jogo, uma brincadeira, eles já ficam empolgados. Isso eu digo também com relação ao pessoal do EJA. Apesar de serem adultos e mais idosos, eles gostam. É uma dinâmica, professora, como é. Então, eu acredito que, assim, nesse tempo que eu estou em sala de aula, esse ano fez 10 anos que eu estou em sala de aula, ao longo desses 10 anos eu ainda não vi nenhum jogo ser rejeitado, assim. Tem algumas preferências, né? Alguns eles preferem mais, outros menos, mas toda proposta que é jogada sobre jogo ou brincadeira, eles são bem recebidas. Com relação aos tipos de jogos, como a professora Isabelle falou, os jogos esportivos e competitivos são os mais a preferência. Apesar do eletrônico hoje estar muito próximo, né? Como eu também trabalho numa cidade que ela não é nem tanto interior, mas também nem tanto capital. Ela fica ali no meio, em Pojuca, e também tem muitos lá alunos de engenho, porque lá a gente tem uma área rural também muito grande. Apesar da cidade o pessoal conhecer muito por conta das praias, lá tem muitos engenhos, tem muitos alunos que vêm de lá. E com isso vem muito forte essa questão do jogo e da brincadeira popular, realmente. Então, quando tem esse fator do jogo popular, uma brincadeira que ele tem, um conhece com um nome, outro conhece com outro nome, mas a temática da brincadeira é a mesma, eles se interessam bastante. Então, que eles aceitam muito, que eles pedem bastante. Agora um pouquinho mais de jogos eletrônicos, mas o jogo popular ainda vem mais prioritário. Geralmente, eles pedem muitos jogos competitivos, o próprio jogo mesmo, de pega-pega, de pega-congelou, por conta da movimentação, da atividade. Os menorzinhos, a gente trabalha, eu já trabalhei também um tempo no anos iniciais, do Fundamental 1, eles são mais cantados e livres, né? Tipo, eu brinco com uns colegas que teve uma turminha, acho que do segundo ano, que eram os alunos de 6 aninhos, 7 aninhos, que eu ensinei a musiquinha cabeça, ombro, joelho e pé. Eu passei quase um mês com essa brincadeira, porque tia, vamos cabeça, ombro, joelho e pé? Aí, tipo, eu mudava. Eu disse, agora eu vou fazer de trás pra frente, de frente pra trás. Começa com os pés, agora com a cabeça. Mas eu tive que passar um mês, porque toda aula as crianças pediam cabeça, ombro, joelho e pé. Aí eu digo, acho que foi uma brincadeira que eu nunca mais esqueço de fazer. Mas no Fundamental 2, eles já gostam mais dessas ativas. Então, eu gosto de trabalhar bastante jogos competitivos. Gosto de fazer essa associação que a professora Isabelle falou também, a comparação com a cooperação. Que a cooperação também é divertida, só que o objetivo dela é diferente. Não vai ser quem ganhar. Ou seja, a brincadeira só ganha quando todos conseguem. O objetivo é comum. Então, eles também meio que se envolvem, às vezes, na dinâmica da brincadeira, de, poxa, se eu chegar primeiro e o outro não chegar, a gente não vai ganhar. Mas não tem essa questão do ganhar, eles se preocupam em todos trabalharem
professora, conseguimos! Aí a sala toda consegue e alcança o objetivo. E aí, tipo, é muito legal que eles percebem também essas diferenças. Então nessa daqui a gente tem que trabalhar para ajudar, né, professora? Se nessa daqui o objetivo maior é todo mundo junto, toda a equipe. E já na outra, obrigatoriamente, tem a questão da competição. E outra modalidade também que alguns gostam é os jogos de tabuleiros. Eles gostam de participar porque no jogo de tabuleiro, assim, é uma realidade comum das escolas municipais também, a questão do espaço físico, que não é tão grande, e às vezes a gente tem que fazer adaptação para dentro da sala de aula. E na parte de jogos de tabuleiro, eu gosto muito de confeccionar os jogos com eles. Então eles gostam porque eles sabem que depois daquela aula ele vai ter um jogo de tabuleiro, em casa ele vai ter um jogo de dama, um jogo de dominó, um jogo da memória. Então eles gostam porque eles constroem o brinquedo, o jogo propriamente dito, e eles levam para casa o jogo. Então, tipo, ele leva para a sala um pedaço de papelão e volta para casa com um jogo de dama, volta para casa com um jogo de xadrez, um jogo de dominó, de papelão ou de cartolina. Então, eu percebo que a preferência maior é, primeiro, jogos populares, especificamente os que envolvem mais a questão da competição. Os jogos cooperativos, quando eu faço essa relação de para que todos trabalhem junto, às vezes eu até uso jogos cooperativos, não somente na temática de jogo, em algum outro conteúdo que eu vou trabalhar de dança, em que eles têm que preparar uma coreografia, a coreografia só fica pronta se todos conseguirem elaborar, eu sempre jogo essa proposta. Olha, o jogo de hoje vai ser vocês se reunirem e só vai terminar quando toda a sala conseguir montar uma coreografia. Então, às vezes, um termina primeiro que outro grupo, com um ritmo diferente, e eles vão lá ajudar, porque eles sabem que só vai terminar quando todos, né, conseguirem. E os jogos eletrônicos, como o professor Isabelle falou, realmente é muito presente, não tanto, mas eles pedem bastante, sendo que na nossa temática lá na escola, a gente procura delimitar um pouco, porque vem esses jogos que são, como é que eu posso dizer assim, os jogos mais comuns deles, né? Esses jogos de videogame, não necessariamente videogame propriamente dito, mas celular. E aí a gente tenta filtrar, ver os que realmente têm esse cunho educativo, de que pode ajudar, e a gente tenta abordar algumas aulas, essas temáticas, e trabalhar com eles junto, em equipe, para que a gente possa ter um desenvolvimento legal. Mas uma coisa é certa, não existe jogo não aceito, eles adoram. Falou jogo, vamos embora, tá todo mundo junto. E nesse meio assim das atividades que a gente vai desenvolvendo, seja na escola, seja na universidade, a gente acaba se deparando com coisas curiosas, né? Por exemplo, a simples nomenclatura de um jogo, ele pode mudar totalmente de uma cidade para outra, às vezes de um bairro para o outro, né? Então, por exemplo, eu recordo aqui num jogo uma brincadeira de quem pegar o colega, começar a ajudar, o pega ajudou, mas que na minha cidade, por exemplo, a gente brincava a mesma brincadeira, mas o nome se chamava Barba de Bode. E aí, para iniciar a brincadeira, tinha o grito, Barba de Bode, escapa quem pode. Todo mundo começava a correr, né? Ou seja, é a mesma brincadeira de pega-pega, mas com algumas pequenas variações, que pode ser nomenclatura, né? A maneira de iniciar a partida, né? É bem curioso isso aí. Eu estava lembrando de uma outra questão aqui também, nessa coisa dos jogos e tabuleiros, por exemplo. Tive uma colega na época que eu trabalhei numa escola do estado, em que ela, desenvolvendo atividades a partir do xadrez, ela foi para além de ensinar o jogo do xadrez, mas partindo dele, ela desenvolveu teatro para contar a história do xadrez. Um outro grupo de alunos desenvolveu uma história em quadrinhos, né, falando sobre o xadrez. Muita coisa interessante, ela acabou conseguindo fazer desdobramento, né, a partir da maneira tradicional, vamos dizer assim, de se trabalhar aquela atividade. Achei muito interessante. E na questão mais moderna, uma outra informação que eu tive contato por esses dias, né, nas redes sociais, do pessoal que eu acompanho aí nas escolas, nos grupos sobre educação física escolar, um colega narrando que ele pegou um joguinho de celular chamado Angry Birds. São os passarinhos que você tenta derrubar umas estruturas onde ficam os porquinhos, né, que atrapalham a vida deles. Então, esse professor pegou esse enredo e aí criou toda uma situação na quadra da escola, onde ele amarrou, acho que algum tipo de elástico na barra da quadra e com almofadas nas cores dos respectivos passarinhos para os alunos fazerem uma dinâmica lá, correr, botar o passarinho no elástico, esticar e derrubar, né, o que estava lá na frente. Então, achei muito interessante isso, né? Ele partiu do eletrônico e trouxe isso para o contexto real e ficou muito bacana, muito legal. Vamos voltar lá na disciplina de recreação e lazer, né? É tanta informação, tanta ideia bacana que a gente pode desenvolver, né, professora? Que eu fico pensando aqui, né? Quais seriam, digamos assim, os principais conhecimentos e habilidades que esses nossos alunos na graduação precisam adquirir, desenvolver
para poder partir para a vida profissional? Isso, Haroldo, é muito importante essa tua pergunta, sabe? A gente falar sobre isso. Talvez seja o que eu mais fale em sala de aula. A brincadeira em si, para quem está brincando, ela tem um objetivo que é diferente daquele que está proporcionando. Quando a gente é educador físico, profissional de educação física, está na escola, está com um grupo de crianças, seja como recreador, né, como animador cultural, a criança, ela está ali para se divertir, isso é um fato. Mas quem está transmitindo aquele conhecimento, ele vai se divertir, obviamente, porque eu acho que é um ambiente muito lúdico, mas ele precisa ter noção assim, de comportamentos que ele deve ter e de aonde ele quer chegar, que objetivo ele quer alcançar com aquela prática que ele está propondo. Então, tanto na disciplina de recreação e lazer e jogos populares, a gente aborda muito compreender bem quais são os objetivos que cada brincadeira e cada jogo pode efetivamente alcançar dentro de determinado conteúdo, como a professora Cleide falou perfeitamente. A brincadeira em si, ela não se encerra ali, né? Então, a gente pode utilizar um jogo para dar um conhecimento, um conteúdo completamente diferente, né, daquela temática. Então, acho que o principal que um estudante de graduação ele precisa ir adquirindo dentro do processo de estudante de graduação, com todas as disciplinas, é realmente uma noção muito boa de organização de aula. Ele precisa compreender o tempo de aula e saber utilizá-lo muito bem, porque talvez na recreação e lazer a gente sinta um tanto de dificuldade, porque aquele momento ele é tão lúdico, ele é tão prazeroso, ele é tão divertido que a gente quer mais e mais. E muitas vezes na minha própria aula da universidade, né, eu tenho a parte prática da aula, mais uma, professora, mais uma rodada. Gente, não dá tempo de mais uma rodada, a gente precisa parar para discutir o que é que aconteceu aqui. Então, acho que essa organização de tempo de aula, ela é essencial. Você ter realmente um plano de aula, uma programação para a sua aula. Eu vou começar ela com um alongamento, eu tenho um breve aquecimento, né? Como é que eu vou trabalhar isso? Quais são os jogos de hoje? Que objetivo eu quero alcançar hoje com esses jogos? E no final, sempre essa possibilidade de diálogo. O que é que aconteceu hoje? O que é que foi bom? O que aprendemos? O que precisamos aprimorar? Então, primeiro, assim, dica mesmo para o graduando. Organize bem sua aula. Segundo, que talvez seja um pouco difícil e, na verdade, a sua experiência profissional é que vai lhe dar. É um pouco de controle de turma. Eu acho que isso, assim, todos nós, né, ao longo da graduação, sofremos muito em controlar os colegas de turma nos diversos seminários e atividades que a gente tinha para realizar. Mas eu acho que isso é um comportamento que você vai desenvolvendo. Então, é claro, o primeiro seminário que você apresentar, uma possível aula, vai ser muito difícil. Mas você vai ver que a cada aula que você treina, que você tem aquele plano, você que preparou, você vai ficando mais seguro. E como é que você estrutura aquele momento para você ter esse domínio daquele pequeno ou grande grupo que está com você. Então, esse comportamento de autonomia mesmo, de controle, um controle saudável dentro de sala de aula, eu acho que é fundamental. Tem uma coisa, Haroldo, que eu acho assim, que muitas vezes a gente, talvez na universidade, isso eu estou pontuando bem específico da universidade, às vezes o estudante da graduação, ele deixa um pouquinho, é uma margem tão tênue, mas ele deixa um pouquinho, nesse momento da aula, com a recreação, com o jogo, com a brincadeira, se confunde muito o espaço de eu quero brincar, mas eu aqui estou ministrando esse conteúdo. Então, muitas vezes eles estão ali ministrando conteúdo e tá animado e peraí, assim não pode. Epa, lembre-se, aqui você é o ministrante, você é o professor. Então, essa postura de calma, eu quero brincar, mas aqui, esse momento agora não. Até eu mesma me pego nesse desafio várias vezes, a brincadeira tá super animada. Eu olho assim, às vezes, para a monitoria. Ai, eu quero participar desse jogo. Não, agora não. E vou me segurando, né? Assim, para ver até onde dá. Isso é importante a gente aprender, porque a gente, como profissional, não pode confundir esses dois momentos. É claro que vários momentos das minhas aulas, eu entrei em várias brincadeiras, embolei no chão junto com eles, mas você tem que ter um feeling. Que momento, que turma eu realmente posso entrar para me divertir com eles, mas em outros momentos não. É interessante que eu saiba, assim, como estudante, eu sou estudante, mas nesse momento agora, essa aula, eu estou conduzindo isso. Então, acho assim que são 3 comportamentos essenciais. Não confundir que ali você, naquele momento, é um estudante, mas você já está responsável por ministrar algo.
você ter esse domínio de sala de aula, que você vai aprendendo, mas é importante ter essa consciência de domínio de sala de aula e ter a organização de tempo. Eu acho que esses três, ele dá um conjunto assim de formar um bom estudante de graduação para que quando ele saia e ele vai se deparar com a realidade que a professora Cleide está trazendo para a gente, ele vai se deparar com turmas, às vezes, com 40 alunos, todos extremamente animados, querendo correr na quadra de um lado para o outro, às vezes é um pátio, às vezes é uma sala, e você tem que ser muito criativo, muito dinâmico, muito organizado, para que aquilo ocorra da melhor forma e, no fim, você alcance seu objetivo. Acho que essas dicas são as melhores que eu posso dar. Nossa, fantástico, realmente, viu? E assim, para o pessoal que está em casa assistindo a gente, vejam todas essas informações, compartilhem com os colegas, porque realmente vale muito a pena, são conhecimentos imprescindíveis para a nossa formação de professor, né? Para a gente que vai trabalhar na escola, com as crianças, com a recreação, com o lazer, com os jogos, brincadeiras e uma série de outras atividades. E aí, Cleide, voltando para a questão da escola, né, a Isabelle contextualizou tudo isso aí, desse planejamento importante, saber por onde começar, como desenvolver, como finalizar todo o processo daquele momento da aula. E aí, eu acho que uma pergunta que às vezes o estudante tem na cabeça, bom, mas por onde eu começo? Como é que você traria para a gente um pouco dessa orientação? Por onde é que a gente começaria a desenvolver esse jogo, essa brincadeira na escola ou numa aula? A Isabelle falou tudo. É basicamente isso que acontece na sala de aula, na realidade que a gente tem. A gente realmente precisa ter esse planejamento. Na verdade, esse planejamento a gente tem que ter a ideia do que a gente vai começar, qual o objetivo que a gente pretende alcançar com aquela brincadeira ou com aquele jogo, o que a gente espera que eles consigam realizar, até também o que eles não vão conseguir, isso aqui pode surgir, que eles não vão saber, mas vamos ver o que vai dar. Então, essa questão de organização, do que a gente vai trabalhar, e no final, o fechamento é importante para saber o que eles entenderam da brincadeira, se de fato foi aquilo que eu propus, se não entendeu, qual outro viés que veio dessa brincadeira que apareceu que eu não tinha previsto. Então, esse planejamento da aula é super importante. Ele normalmente não fica engessado, às vezes você chega com um pronto, no final sai com um totalmente diferente, mas também já sai com novas ideias para você construir outras dinâmicas a partir daquela brincadeira, daquela atividade que foi planejada. Mas essa questão da organização realmente é primordial. Primeiro, para você ver a questão do espaço. Como nem todas as escolas têm um espaço adequado, você tem que adequar a realidade que você vai presenciar, seja numa quadra, seja numa sala. Então, você já tem que prever essas possíveis adaptações. A questão material, se você vai usar algum material ou não, então você também tem que se planejar. Eu não sei se na escola tem, então eu vou levar o meu, ou então não vamos construir, então esperar que os alunos tragam o material. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa se planejar. Com relação a como começar, então, fiz o planejamento. Já imaginei que vai ser uma brincadeira específica, por exemplo, vai ser um jogo de tabuleiro, a gente vai construir jogos de tabuleiro na sala. Então, tá lá, a ideia é essa. Nem todos levaram. E agora? Não, eu tenho que ter um plano B. Tem que ter um papelão sobrando, umas cartolinas. E agora? Tá faltando o quê? Não, professora, eu não me lembro como é que é as peças do xadrez. Mas você lembra da dama? Lembro. Então vamos tentar fazer a dama. Então tudo isso vem, como a Isabelle falou, é do time, né? É também... Isso com o tempo eu também fui aprendendo. No começo a gente sempre apanha um pouquinho até a gente pegar a prática, mas o time vai dando isso pra gente. Da mesma forma que esse time vai dando também o tipo de turma. Então você sabe que naquela turma eles pegam as coisas super rápido. Então a brincadeira ou o jogo tem que ter várias fases. Tipo assim, para poder... Outra coisa importante, não adianta você ficar numa aula de 50 minutos, fazer uma brincadeira de 10 minutos e o restante da aula vai fazer o quê? Né? Então tem que se planejar para isso também. Então se eu percebo que aquela turma pega rápido, faz rápido, ou então tem uma dinâmica mais acelerada do que outras turmas, então eu já proponho fases ou níveis de dificuldade para que aquela turma possa também evoluir naquele conteúdo. Quando a turma também é aquela turma que demora mais um pouquinho, é mais devagarzinho, então a gente já tem que ter um outro tipo de time, tipo, tentar facilitar o entendimento para que eles consigam captar e executar a brincadeira que a gente pretende realizar com eles. Uma situação engraçada que a Isabelle falou, a questão do controle de turma, que quando eu trabalhei com os pequenininhos, minhas histórias são ótimas com os pequenos, a quadra da escola era do lado de fora da escola, então sempre fazia uma filinha, né, o trenzinho, pra gente ir pra quadra. Quando chegava na quadra, gente, era impressionante, porque eles ficam na sala de aula, quando chegava na quadra, eu dizia que soltava as ferinhas, que eles saíam,
eu tinha que deixar 5 minutos eles correrem. Toda vez eles entravam, corria. Tia, podemos começar agora? Eu disse, agora a gente pode. Senta aqui todo mundo pra gente começar. Porque era o tempo de extravasar deles. Como também tinha a turma que já chegava, já ficava sentadinha, já ficava esperando. Tia, a gente vai fazer o que hoje? Porque eu sempre tive, assim, esse cuidado, independente do tamanho. Turma pequenininha, turma adolescente e EJA. Eu sempre, no primeiro momento, eu sento e explico o que eu vou fazer, o que a gente pretende fazer, para eles também entenderem e saber o que eles vão trabalhar. Não é só chegar, hoje a brincadeira vai ser pega, pronto. Não é assim, olha, hoje a gente vai trazer um jogo, que o jogo é competitivo. Lógico que, de acordo com o nível de dificuldade, a gente vai explicando mais coisas. Mas era muito engraçado. Aí, tipo, quando eu chegava na quadra, aí eles corriam. Tia, agora a gente vai brincar de quê? Eu disse, vocês já não brincaram, não? Aí ele disse, não, tia, a gente só correu. Tipo assim, pra eles, como a Isabelle falou, o brincar é tão natural que, tipo, eles estavam correndo lá, extravasando o tempo deles, mas pra ele aquilo ali não era brincar, mas na verdade era. E assim, como também são situações diferentes quando eu chego com o pessoal do EJA. Quando eu vou trabalhar com o pessoal do EJA, que eu vou trabalhar alguma dinâmica ou alguma temática, principalmente trabalhar jogos cooperativos, aí eu já chego na sala, às vezes eu dou esse turma aqui, eu já sei que pega mais rápido, eu digo, rapaz, hoje eu tô com uma ideia, já sei, professor, hoje vai ter dinâmica, porque eles já sabem que eu vou fazer alguma coisa diferente com eles. Aí eu digo, e não é que vou fazer isso mesmo? Aí eu começo a trabalhar com eles, aí ao longo da aula eles vão percebendo, eita, é mesmo, ó, se a gente tivesse feito daquela forma, teria dado outro resultado. Então, eu também, uma coisa que eu acho muito interessante é contextualizar com o tipo da turma. Então, da mesma forma que com os pequenininhos eu fazia mais essa parte mais lúdica, com os maiorzinhos das adolescentes, eu também uso a parte do que eles gostam bastante. Eles dizem que não são criança, mas adoram brincar. E eu tento contextualizar e puxar um pouquinho mais. Sim, mas por que esse jogo tá diferente? Por que chegamos a esse resultado? Qual outra possibilidade? Cria uma nova regra para essa brincadeira. O que poderia incrementar? A gente podia botar 2 bolas, a gente podia botar 4 pegas. Então, são possibilidades que os maiores já têm. Já com o pessoal do EJA, eu contextualizo de outra forma. E que forma eu posso usar aqui num benefício para a minha saúde? Porque o pessoal mais velho também tem se preocupado com essa questão de, professora, mas eu tô mais velha, eu não vou brincar mais. Eu disse, e você não brinca com seu neto em casa? Eu brinco com meu neto. E você acha que aquilo é o quê? É mesmo, né, professora? Eu disse, pois é. Você tá se movimentando, você tá agachando, você tá levantando, você tá se movimentando. Então, aí eu já puxo pro outro viés, que é o lado da saúde. Veja como o jogo e a brincadeira movimenta seu corpo. Você trabalha a musculatura, trabalha a articulação. E aí eu tento contextualizar de uma forma que eles, poxa, professora, tudo isso numa brincadeira. Eu disse, tá vendo quanta coisa é? Então, tem essa questão desse time, da turma, que realmente é muito legal. Como a Isabelle falou, nas turmas de EJA e algumas turmas do Fundamental 2, os maiorzinhos, dá vontade realmente de você participar. E uns até, em turmas de EJA, tem uns alunos que é aqueles mais fechadinhos assim. Às vezes eu tenho que começar a brincadeira para eles se sentirem, se a professora fez, eu também posso fazer. Então eu começo e aí eles vão seguindo, aí depois eu vou saindo de fininho e a brincadeira acontece. Já os Fundamental 2, os maiorzinhos, os adolescentes, ele nem precisa pedir, minha filha. Falou na brincadeira, ele já começa fazendo tudo. E aí, outra coisa importante que a Isabelle falou é justamente essa questão do controle da turma. Realmente, escolas municipais, a gente tem um número grande de alunos. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que saber a hora de se colocar para brincar, a gente também tem que saber a hora de se colocar quanto professor. Porque numa brincadeira, realmente você acaba se envolvendo, às vezes, dependendo se for um jogo competitivo ou um jogo esportivo, às vezes o ânimo se exalta, diz, olha, vamos sentar, vamos se acalmar, que o objetivo não é esse, é que a gente é aprender, é conhecer. E uma coisa que eu uso bastante é mudar as equipes. Tipo, se eu tô vendo que uma equipe tá mais forte que a outra, eu tiro um daqui, jogo para ali, o daqui vai para lá, agora vai para lá, e aí meio que se mistura. A equipe que começou não é a mesma que terminou. E eu acho que isso tem ajudado muito a diminuir essa questão, principalmente da competitividade. Os adolescentes, principalmente, eles são muito exacerbados essa questão da competição, né? Eles têm que ganhar, não sei o quê, e aí eu tento já converter de outra forma. Se eu vejo que aquela turma é muito competitiva, eu tento já propor o jogo cooperativo. Eu não proponho tanto a competição quanto numa turma que não. Já uma turma que é mais paradinha, eu já proponho a competição, que aí eles se envolvem mais. Então, a questão do controle de turma é importante. O planejamento também. Eu sempre falo para até os alunos que estudam mesmo comigo, eu digo para eles o seguinte: tudo que a gente faz traz algum benefício para você. Seja ele
psicológico, motor, afetivo, alguma coisa vai trazer de benefício para você, seja na sua saúde. Então, tudo a gente aprende algo. E quanto mais disso, eu digo para eles, quanto mais a gente contextualiza com a prática deles, eles percebem aquilo mais de perto e aí realmente o conhecimento fica apreendido. Então, começar. Planejamento, primordial, a gente tem que saber o que vai planejar. O time, o controle da turma você vai tendo com o tempo e você saber se colocar da forma melhor. Importante, sempre tenha um plano B, um plano C, porque o planejamento, a gente sempre diz, ele não é engessado, ele é flexível. Então, sempre vai ter situações que você vai ter que pensar em possibilidades. Como vai ter situação também que você vai dizer assim, eita caramba, a gente pensou dessa forma, mas não era isso que eu queria, mas não vou interromper a brincadeira, vamos ver o que vai dar e depois a gente repensa e vê uma outra forma de trabalhar essa brincadeira, trabalhar esse jogo na aula. Mas é bem legal essa preocupação de trabalhar em equipe, mesmo trazendo diferentes níveis de idade, você percebe que eu acho que é intrínseco do humano o fato de ajudar. Independente de ser os pequenininhos, os adolescentes, os adultos, quando você vê o jogo cooperativo, eles automaticamente se ajudam. Então, eu acho que isso também é importante, que trabalha a questão das relações humanas, da proximidade, de ajudar o próximo, e de você se sentir bem, fazendo bem a outra pessoa. Legal. E essa questão do timing, falando um pouquinho mais, você destacou bastante a questão do planejamento, né? Como desenvolver tudo isso, mas uma coisa que eu sempre penso assim também, desde que eu dava minhas aulas na escola, é que um indicador bem legal é de que quando você termina a sua aula, o tempo da sua aula, mas de repente a atividade não terminou, né? E todo mundo fica, não, mais um pouquinho, né? Então deixa aquele gostinho de quero mais, né? Eu considero isso como um indicador muito legal de que funcionou, né? Aquilo que você fez, que você planejou, deu certo até mais do que a gente pensava muitas vezes, né? E aí fica aquele gostinho, na próxima aula então a gente pode começar por aqui, né? A gente retoma essa brincadeira, esse jogo, e depois a gente segue com as demais. Eu acho isso muito bacana. E falando em gostinho bom, né? Uma outra coisa muito bacana que a gente tem lá no CAB são os festivais de jogos e brincadeiras, os festivais de recreação e lazer, ou jogos populares. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essas experiências, né? E como essas atividades elas têm ajudado também nesse processo de contribuir com a formação dos nossos alunos, né, Isabelle? Falar disso, eu queria complementar uma coisinha da pergunta anterior. Sim. Ele pontuou muito, assim, acho que a tua complementação também foi essencial. Mas me veio à mente uma coisa que eu sempre faço em sala e que eu noto que para os estudantes universitários é bem relevante. Quando a gente pensa assim em um plano de aula, uma aula tem 50 minutos. Então, realmente, para a sua primeira experiência, 50 minutos é muito desafiador. Né? Para alguns, aquele aluno que ele tem dificuldade para se comunicar, é um pouco mais tímido, né? Tem aquele aluno que está realmente desenvolvendo isso, ele se assusta. Então, uma coisa que eu faço muito nas disciplinas são planos de atividades. Eles têm que desenvolver uma única atividade e eles vão ter um tempo, né? Na própria aula mesmo, a gente lança esses desafios. Você tem 20 minutos para um grupo para desenvolver uma única atividade. Vocês vão escrever essa atividade, deixar ali o plano, qual é o objetivo, quem é o público-alvo, para eu dar 10 minutinhos para você apresentar isso. E aí, é claro, nessas primeiras tentativas com o plano de atividade, eu já vou participando para dar uma ajuda. Assim, quando eu vejo que o aluno está meio acanhado, eu chego, não, deixa eu explicar melhor, então eu explico mais uma vez para tentar ajudar. Aí, isso me veio à mente enquanto vocês falavam, esse plano de atividade, uma única dinâmica, que um estudante, ou que até um professor mesmo que está no começo da carreira, que ele apresente, isso dá uma calmaria, sabe, gente? Você apresenta aquela dinâmica, você viu que deu certo, alcancei meu objetivo, pronto. Então, a cada atividade que você vai apresentando, você vai montando um plano, né? E depois você apresenta um plano de aula com muito mais calma e experiência. Só essa complementação. Em relação ao festival, foi uma grande alegria, assim, quando a gente começou a fazer esses festivais. Na verdade, os festivais de recreação começaram há muitos anos atrás, com o professor Marco Fidalgo na disciplina de recreação, depois veio a professora Sabrina também, que continuou isso. Eu cheguei, continuei o legado e fui ampliando e criando novas formas. E aí a gente tem hoje o Festival de Recreação e o Festival de Jogos Populares. Em relação ao festival em si,
Eu acho que ele é assim um evento, ele é um evento de extensão e que eu acho que realmente ele consegue trazer para o estudante em formação um espaço muito real daquilo que ele vai enfrentar, que ele vai vivenciar na vida profissional dele. Eu me lembro um comentário, assim, uma história do primeiro festival de recreação que eu fiz, foi há muitos anos atrás, nem me lembro mais, mas a gente fez o festival de um modo muito simples, muito rústico, no auditório do CAV, afastamos todas aquelas cadeiras e ali foi o festival para as próprias turmas. Uma turma, né, a gente tem os 2 cursos lá no CAV, o bacharel e o licenciado. Então, o licenciado preparou as atividades e apresentou para o bacharel, ele era o brincante, e depois a gente inverteu. E foi, assim, sensacional, eles se divertiram muito, porque houve essa troca. Eu acho que o festival, ele vem para permitir a troca de conhecimento, mas dentro de um espaço um pouquinho mais desafiador, porque ali você não está mais apresentando um seminário para o seu colega. Ali realmente vai ter um brincante que você não conhece. Então, você está sendo desafiado de, será que o plano que eu montei, ele vai realmente agradar? Porque a gente na educação física tem que, além de agradar, obviamente, né, porque normalmente nossas aulas são motivacionais e afins, tem que passar um conteúdo, mas na recreação, esse prazer, essa diversão, ela tem que ser muito forte, ela tem que estar muito presente e muitas vezes mais do que o próprio conhecimento. O divertimento no momento do brincar, ele vai estar muito presente, ele é muito inerente. Então a gente tem que ter muito esse cuidado, né, para não cair na malha fria de eu sou professora de educação física, mas você aqui nesse festival, você é alguém que está proporcionando brincar e você tem que proporcionar ele da maneira mais feliz e alegre e descontraída possível. O festival, ele cresceu muito. Eu acho que agora a gente já tem umas 12 edições por ano. A gente sempre faz 2 festivais, cada semestre apresenta um, né? E aí eu acho que o bacana é que a gente consegue estruturar todo o conhecimento também de sala de aula, que eu acho que isso complementa essa formação, né, do graduando. Ele vai para a minha aula e ele vai aprender, a gente vai trocar conhecimento, mas no dia do festival, ele realmente tem que colocar aquilo em prática. Porque naquele dia vai vir uma escola lá de Vitória de Santo Antão, ou mesmo de outro município, vai estar no CAV, um evento que eles organizam, são os estudantes da disciplina que organizam todo o evento, desde o planejamento de como é que vai ser a disposição das áreas temáticas com as brincadeiras na quadra, até o microfone que vai usar, até uma logotipo que a gente sempre faz, a divulgação, a criação de um Instagram. Então é um evento de grande porte e são as turmas que organizam tudo. Então, acho que o estudante da graduação, ele sai no fim daquele dia com a experiência de planejar um evento, colocar em prática realmente os conhecimentos que a gente discutiu e treinou em sala, nos seminários, nos planos de atividades, e ele realmente consegue sentir aquela troca de vem uma criança, né, vem um adolescente que ele não conhece e ele vai ministrar, vai passar aquela brincadeira. E umas histórias assim hilárias que a gente tem em todo o festival. Tem uma que eu me recordo muito. Veio um grupo de estudantes de Gravatá. E aí a gente conseguiu um ônibus, pegou eles vieram, foi muito bacana. E quando terminou, tinha um baixinho, um menino, ele era muito engraçado. Ele era daqueles meninos muito ativos, animados, comunicativos. E eu lembro que ele queria agradecer, mas estava com vergonha de falar. Então ele chegou no professor dele, que eu conhecia, mas eu queria falar. E o professor, vá lá, fale com ela. Isso tudo é uma distância, vendo a cena acontecer. Vá lá, fale com ela. E ele olhava meio acanhado. Não sei por que nessa hora ele ficou acanhado, porque a gente até brincou junto nesse dia. Mas nessa hora ele se acanhou e se agarrou ali com o professor, não quis soltar. Daqui a pouco ele tomou coragem e veio. E aí, quando ele veio, ele olhou, tia, eu adorei. Mas aquilo, ele falou numa alegria, desse jeito, sabe? Numa exaltação, assim, você ganha o semestre inteiro. Eu acabei de ganhar o semestre todo de tantas aulas e trabalho e tudo. Naquele momento que aquela criança vem e diz aquilo. Então, outro momento também que foi lindo, foi um grupo de idosas que veio também de Gravatá, foi para lá.
E aí, quando chegou lá, que terminou, assim, uma delas, que eram as organizadoras, fez: por favor, Isabelle, vamos tirar uma foto, todo mundo? Eu falei: vamos, claro. E juntou os estudantes das disciplinas, aqueles estudantes que estavam no carro participando do evento, nem era na disciplina. E a professora na quadra participando, juntou. Essa foto, ela é memorável. Tem uma parte da quadra, metade da quadra de gente tirando a foto. E elas, assim, agradecendo todo aquele momento, assim, e no fim ela faz: muito obrigada, porque hoje eu brinquei com criança de 2 anos de idade, com adolescente de 19, com vocês adultos. Foi uma troca. Então, assim, eu acho que o festival, eu me arrepio inteira só de falar esses relatos todos. O festival, realmente, assim, ele é um desafio, viu? Quem vê falando, parece que é simples, não é. Os meninos da graduação escutam várias broncas: você tem que fazer isso, você aquilo. Mas, no fim, ele traz, assim, um aprendizado realmente muito completo, assim, muito completo, e é uma experiência dos 2 lados. Para aqueles que realmente amam a recreação, amam esse trabalho com criança, tem realmente esse perfil, porque eu acho que tem que ter um pouco do querer, mas também até um pouco, assim, esse perfil mesmo descontraído, que você desenvolve ao longo do tempo. Não é algo que você não possa desenvolver. Mas tanto esse que tem o perfil que diz: eu amei, eu realmente quero trabalhar com isso, como aquele que olha: realmente, talvez essa não seja a minha área. Então, eu acho que o festival, ele vem de uma forma que ele realmente mostra o que é que vai ser a atuação profissional do educador físico, né, do profissional da educação física, quando ele for utilizar a brincadeira, o jogo, como um instrumento, né, para trabalhar tantos conteúdos que a gente trabalha na educação física. Olha aí, não falei que é show de bola e sempre deixa um gostinho de quero mais. Bom, e para finalizarmos aqui o nosso bate-papo de hoje, né, eu gostaria de conversar um pouquinho mais com vocês sobre as atividades atuais, né? Vocês estão aí na produção de um folder sobre jogos e brincadeiras nessa época de pandemia. Tá vindo por aí também uma cartilha muito bacana, né, nessa temática de jogo, de brincadeira. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse novo projeto de vocês. Então, vou começar falando um pouquinho. Foi uma grande alegria nesse momento de pandemia, apesar de tanta dificuldade que a gente vem vivenciando, né, e vendo também, mas foi uma grande alegria o desenvolvimento desse projeto de extensão. E agradecer aqui já, né, essa oportunidade de falar, e agradecer também toda a parceria que a professora Cleide tem. A gente trabalha junto nesse projeto e a gente até brinca que é uma grande sintonia, né, uma parceria assim, de trabalho para a vida toda com essa temática, porque realmente assim, os pensamentos eles vão, quando a gente chega na reunião, a coisa se materializa, é muito bacana. Então, realmente, a gente está com 2 projetos, né, Cleirinha? A gente tem esse do folder, que é o Atividade Física em Tempos de Pandemia, que a gente fala sobre várias temáticas, na verdade, mas eu e ela a gente vem desenvolvendo bastante, junto com a professora Lara, desenvolvendo bastante folhetos dentro dessas discussões com mais especificidade mesmo sobre a brincadeira, sobre o jogo, principalmente nesse momento atual, né? A gente vem observando que a rotina ela mudou muito, né? A criança ela está em casa, ela não está na escola, o adolescente também. Muitos pais e mães também não estão indo trabalhar, estão fazendo trabalho remoto de casa. Então isso muda uma rotina, né? Nesse espaço, nesse comportamento que a criança brinca. E aí os folhetos, a gente tenta trazer um pouco de informes, valorizando mesmo esse brincar, né? O quanto é importante a criança brincar, seja para aquela família que está realmente seguindo aquele isolamento social e não está saindo muito de casa, ou não está tendo muito contato com outros familiares, seja a criança que está, ou adolescente que está muito ansioso justamente por esse isolamento, fica em casa, né? Não está vendo os colegas, sente essa falta de estar na escola, brincando, conversando com os amiguinhos, com os outros colegas. Então, como essa brincadeira em casa, ela também é um grande processo assim, de ajuda, né, de melhoria nessa percepção do que é que a gente está vivendo, da família se aproximar para brincar. Eu acho que a Cleide pode falar muito, né, sobre essa questão do brincar e da relação afetiva, né, como isso é bacana. O projeto a gente começou acho que foi junho, né, julho, né?
E Isabelle segurou minha mão, eu segurei na mão dela e a gente vamos embora. E realmente foi uma parceria muito bacana, a gente está aprendendo muito junta. Eu aprendo muito com ela, ela também aprende muito comigo, a gente sai quebrando cabeça, aprendendo. E a ideia desse folheto é como a Isabelle falou, a gente saber lidar um pouquinho melhor com esse momento que a gente está vivendo, que é uma coisa nova para todo mundo. E a gente tentar amenizar essa questão do estar em casa, do estar isolado. E as temáticas que a gente sempre procura, tem várias temáticas, né? Vários professores publicam folhetos, eles são semanalmente, né? E a gente procurou especificar mais assim, o grupo da gente, né? Eu, a professora Isabelle e a professora Lara, trabalhar mais essa questão da brincadeira e as diversas fases que ela pode promover. Então a gente já trouxe inicialmente um folder que falava a importância do brincar, como a professora Isabelle falou, de brincar é importante, desenvolve habilidade, desenvolve coordenação, desenvolve cognição. Então o brincar é importante, mesmo que está afastado dos coleguinhas e tal, mas o brincar realmente é essencial e primordial para o desenvolvimento infantil, seja da criança ou do adolescente. E esse fato das relações afetivas foi outro folder também que a gente publicou, o fato das relações afetivas no brincar em família. Então, esse momento de pandemia deixou a família mais próxima por estar em casa. As rotinas mudaram, os pais estão trabalhando em casa, então a convivência com seus filhos também aumentou. E a gente pôde perceber que, ao longo de estudos, né, as evidências comprovam que essa relação mais próxima do pai ou da mãe, brincar com seus filhos, promove um vínculo mais afetivo, um vínculo mais seguro. Você entende melhor a realidade do seu filho, o que ele está passando. E a criança ou adolescente também tem essa proximidade maior com os pais. E a ideia da gente é justamente essa, é mostrar que a brincadeira é coisa séria também. Mas a coisa da brincadeira também é legal, é divertido. Você, às vezes, a criança ou o adolescente, eles demonstram muitas emoções por meio das brincadeiras. E resta a gente saber como identificar o que ele está sentindo ou o que ele está percebendo, até pelos gestos, pelos atos. E a gente está também pensando em possibilidades de como brincar pode melhorar a minha saúde. A gente está muito tempo em casa, não está na escola. Então, a prática de atividade física, ela geralmente é feita mais pelas crianças e adolescentes no período escolar, que é na aula de educação física escolar. Nem todos brincam fora, alguns até brincam hoje mais com essa questão da tecnologia, mais em casa, videogame, mas a prática mesmo de movimentar acaba sendo mais na escola. E aí, de que forma essa prática da brincadeira pode melhorar a sua atividade física diária? Ou seja, como é que você pode melhorar a sua promoção de vida? Como é que você pode melhorar a sua saúde? Como é que você pode deixar seu corpo mais ativo, mais dinâmico, melhorar coordenação motora, força, agilidade, flexibilidade? Tudo isso pode ser desenvolvido pelas brincadeiras. E sim, é possível, em casa. Então, tem muita coisa legal que está vindo por aí. A gente procura tentar preparar um folder ou um folheto que seja entendível, assim, claro, que qualquer tipo de pessoa pode ler e que vai entender o que realmente a gente quer levar com aquela informação. E são informações importantes, não somente para adultos, pais e mães, mas professores, estudantes, pessoas que não são da área, que também podem tirar proveito dessas publicações. Traz uma informação assim, bem importante, mesmo que a gente sempre debate muito, né? A importância desse folheto, assim, ele não é apenas para o leigo, né, que não entende daquele tema, poder tomar uma decisão melhor também. É importante, acho que a gente está vivendo hoje essa realidade de notícias falsas, e isso, né, que são chamadas fake news, e isso é uma coisa muito complexa na realidade da gente, justamente por esse acesso à internet. São tantas informações que o indivíduo, até mesmo profissional, né, tanto leigo como profissional, a gente sente dificuldade, qual é a informação verídica, qual é a verdade aqui. E o folheto, ele vem nesse propósito, assim, de realmente trazer artigos científicos de qualidade que realmente fizeram aquelas pesquisas científicas e comprovam aquelas informações que está ali, né? Então, Cleide até deu um grande spoiler do próximo folheto que a gente vai, mas tudo bem, é bom, que deixa aí a curiosidade. Ela deu um grande spoiler, né, do próximo que vem. A gente está celebrando daqui a uma semana, 2 semanas, a Semana da Criança, agora em outubro. E aí, nessa semana, a gente vai publicar esse folheto, né, sobre como a brincadeira ativa, ela pode ser realmente um instrumento para deixar essa criança mais ativa, esse adolescente, até mesmo o próprio adulto,
tentar alcançar as recomendações de atividade física diária que ele precisa ter, né? Como é importante manter esse corpo saudável. Então aí vem esse folheto, esperem, dia 16 de outubro, vão lá no Instagram para poder ver. E aí falar também um pouquinho que nesse folheto a gente vai também aproveitar para lançar um novo projeto que a gente já tinha vontade há muito tempo, mas que a demanda de muitas coisas, e finalmente a gente botou um olhar sobre ele e agora ele vai sair, que são as cartilhas, né? A gente está chamando o projeto de Cartilhas Brincar, e aí vão ter vários volumes, cada cartilha ela vai ser temática. A primeira agora já é um outro spoiler que vai sair, ela vai ser sobre jogos populares e vai ter mais uma que a gente não vai dizer qual é, mas já fique esperando que vai ter, essa é caladinha, ninguém fala, né? Mas vai ter essa de jogos populares e que a ideia da cartilha é um tanto parecida com o folder nesse propósito de qualquer pessoa consiga ler aquele material e consiga vivenciar essas brincadeiras. Até mesmo a gente preparou ela de uma forma que a própria criança que já saiba ler, ela se sinta motivada, porque ela é bem colorida e tem letras grandes. A descrição das brincadeiras são super simples. Tem brincadeiras como amarelinha, então como é que se brinca amarelinha, qual é a regra, os cuidados que tem que ter, porque a gente está trazendo esse material para que vocês possam brincar em casa. Então, que cuidado eu tenho que ter para brincar de amarelinho em casa? Ó, afasta aí essa mesa de vidro, essa mesinha, esse vaso que pode cair, bota mais para longe, a gente dá dicas de materiais que consegue riscar e que depois dá para dar um jeitinho, para que tanto o pai, mãe, o responsável, a criança mesmo, o adolescente, ele possa, até mesmo o adulto. Acho que a gente sempre bate tanto na tecla do brincar para criança, né? Mas eu sempre digo, brincar, gente, ele é para o adulto. Eu brinco até hoje. E talvez, como o povo diz, Isabela encantadora de crianças, porque eu acho que eu não deixei morrer essa criança que está aqui. E eu acho que a gente adulto tem que ter isso mesmo, de deixar essa criança sair para até lidar com essas realidades que a gente tem. Então a cartilha, ela traz esse formato bem simples. Acho que Cleide pode complementar um pouquinho nessa ideia das cartilhas. A gente teve esse cuidado, né, como a Isabelle falou, de a gente deixar um material bem dinâmico, bem alegre, bem divertido, convidativo para quem lê. E, assim, a ideia é justamente essa, é aproveitar esse tempo que a gente está em casa e usá-lo ele de forma positiva, ativa, e que isso de alguma forma possa contribuir positivamente para a saúde da criança, do adulto, do idoso. Como eu falei, tem aula minha também do pessoal do EJA que eles vão-se embora, entra na brincadeira também. E a gente teve esse cuidado, realmente, que a Isabelle falou, do espaço da casa. Demos também algumas sugestões. Se você não tiver assim, use tal coisa, que você pode também brincar. Você use, por exemplo, vou dar o exemplo que a Isabelle falou da amarelinha. É uma sugestão, se você não puder riscar o chão, use a cerâmica como as casinhas para você adaptar a brincadeira. Então, é um projeto muito legal, é muito bonito, vocês vão gostar. A gente espera que esse projeto se perpetue, várias pessoas tenham acesso a ela e que a gente venha no sentido de contribuir para melhorar a qualidade de vida de todos, seja da criança, do adulto, do idoso, e que a gente de alguma forma possa se fazer presente na vida dessas pessoas, trazendo um pouquinho de alegria e divertimento para esse momento tão diferente que a gente está passando. Só mais uma coisa, da cartilha, que é até pro profissional, né? A gente quando pensa assim, tanto no folder como na cartilha, o próprio profissional hoje, ele está se deparando com uma realidade diferente. A gente da educação física está vivendo isso, né? Quantas aulas de educação física que a gente vem fazendo nesse modo remoto, né? Virtual, pela internet, e como é complexo, é novo, né? A gente está habituado a estar numa quadra com todo mundo correndo. Então, a cartilha, ela também vem para dar essa ajuda, até o próprio profissional, assim, poxa, as cartilhas vão ser temáticas, então vão ter cartilhas com 8 brincadeiras, só de brincadeiras específicas de jogos populares e outras temáticas que a gente vai lançar mais na frente, que está aí já engatilhadas, né? E deixa o pessoal na curiosidade. Mas vão ter várias brincadeiras sobre um tema específico, então esse material ele pode facilitar muito, né? Esse planejamento de aula ou como levar isso para a aula de uma forma até mais fácil, com esse desafio que a gente está vivendo hoje de estar sendo tudo
à distância, tudo nesse mecanismo mais virtual. Bacana, gente. Então, chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Reafirmamos aqui os agradecimentos pela participação de vocês. Foi um prazer enorme, tá certo? Falar bastante, não foi nem um pouquinho, foi bastante coisa, né? Sobre jogo, brincadeira, em diversas situações, em diversos aspectos, né? Foi basicamente uma imensa aula. E para você que está em casa acompanhando aqui o nosso vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, tá certo? Deixe o seu like, tá bom, gente? Muito obrigado pela participação, pela audiência de vocês e até a próxima!